Estamos na última turnê de Elvis, uma turnê cheia de altos e baixos, com um especial de televisão sendo gravado pela rede CBS. Elvis ainda interveio em uma briga em um posto de gasolina em seu caminho para o hotel em Madison. Saiu furioso de seu hotel em Cincinnati porque o ar-condicionado não estava gelando o suficiente. Em meio a isso tudo, permeia a sombra do livro dos guarda-costas. Vamos acompanhar agora como tudo isso estava afetando o rei através das memórias do Dr. George Nichopoulos. O rei e Dr. Nick. Aqui em algum lugar. 21 de abril, quando a turnê seguinte começou, Ginger, não Alicia, foi sua companhia. Suas performances foram extremamente inconsistentes, juntamente com as críticas. Os fãs começaram a fazer comentários mais aguçados sobre a saúde de Elvis. A gravadora RCA registrou algumas músicas ao vivo para adicionar ao próximo álbum, que ele tinha gravado em Graceland. Isso ajudou a quebrar a rotina. Até o final do mês, as coisas tinham se revelado. O Nashville Banner publicou uma história sobre Parker tentando vender seu contrato de gestão de Elvis por toda a cidade, sem encontrar comprador. Embora Parker supostamente tenha chamado os jornais e negado a história, Elvis ficou muito nervoso. Para tornar as coisas muito piores, alguns dias depois, foi publicado o artigo sobre o processo do Centro de Quadras Presley. Em seguida, os tabloides contataram Steve Dunleavy, que escreveu o livro dos guarda-costas, Elvis, What Happened. Ele escrevia para a Star. E a posição privilegiada ajudou com uma reportagem de capa para promover o seu novo trabalho. O boato surgiu através da história que ele estava lançando que o National Enquirer tinha um informante tanto na turnê quanto em Graceland. Elvis ficou muito incomodado com quem poderia estar espionando para os tabloides e ordenou a Dick Grob que procurasse o vagabundo. Também nesta semana, Vernon pediu o divórcio a Dee Stanley Presley. Tudo parecia estar desmoronando. Felizmente, Elvis ainda tinha 2 semanas para descansar antes da próxima turnê. A turnê começou em Knoxville, no Stockley Athletic Center, no campus da Universidade do Tennessee. Estava intempestivamente quente para o dia 24 de maio e o ginásio estava lotado. Cadeiras dobráveis de metal foram colocadas no piso de madeira, onde os fãs estavam sentindo os efeitos do calor. Elvis recebeu aplausos receptivos na arena improvisada. A poucos minutos do show, ele estava suando em bicas e teve que trabalhar ainda mais para compensar um sistema de som de baixa qualidade. Isto não durará muito tempo, pensei, observando Elvis pálido e letárgico em suas roupas pesadas de palco. Então as coisas despencaram. Assim que Elvis começou a distribuir seus lenços cobiçados, algumas mulheres excitadas avançaram, derrubando as primeiras filas de cadeiras quando elas estouraram em direção ao palco. Havia um casal de fãs ferido que foi rapidamente levado. Assim que a ordem foi reestabelecida, Elvis retrocedeu para beber um pouco de água. Ele agradeceu à multidão por vir suar um pouco comigo e advertiu: quando o show acabar, ainda estarei a 3 metros de altura. Como sempre, o público apreciou seu senso de humor e o resto da noite transcorreu muito bem. Jim era frequentemente o assessor que trabalhava com Elvis para prepará-lo para suas apresentações. Nos bastidores, Jim envolvia os dedos de Elvis em band-aids para evitar que fossem arranhados por mulheres reunidas ao redor do palco que procuravam um lenço ou apenas para tocá-lo. Jim sempre colocava band-aids em volta dos anéis de Elvis para evitar que eles fossem arrancados ou escorregassem quando ele estendia a mão para apontar o dedo para o público, o que era um de seus gestos característicos.
As mãos de Elvis inchavam tanto quando seu peso variava que ele comprava anéis grandes e depois ajustava o seu tamanho com band-aids. Depois de vesti-lo com suas roupas pesadas, Jim o ajudava por meio de exercícios e alongamentos a relaxar os seus músculos para evitar lesões durante suas manobras de palco. Pelo tempo em que estivemos em Binghamton, Nova York, 6 dias depois, Elvis chegou ao ponto de exasperação com Ginger. Ele não conseguia entender porque sempre Ginger queria levar suas irmãs na turnê, ou se ela fosse sem sua família, porque se tornaria saudosa e queria voltar para casa. Ele soava como um disco riscado dizendo que iria terminar o relacionamento, mas ele não conseguia deixar de chamá-la de volta. Elvis finalmente decidiu deixar Ginger seguir o seu caminho. Ele voou de sua casa no Lisa Maury e convidou Cat Westmoreland para lhe fazer companhia. A banda e a equipe estavam entusiasmadas porque tínhamos uma escala em Binghamton. 2 noites em uma cidade. Isso nos deu tempo para passar o resto da tarde relaxando, jogando softball e se exercitando lançando frisbees. Infelizmente, Elvis não foi capaz de se juntar a nós na diversão. Mesmo nessa etapa de sua carreira, fãs de Elvis faziam vigília nos arredores do hotel onde ele estava, aguardando qualquer oportunidade de chegar perto do rei do rock and roll. As poucas vezes que ele tentou se aventurar do lado de fora, um número incontrolável de fãs apareceu em questão de minutos, em busca de autógrafos e fotos. Elvis tinha aprendido a entrar e permanecer no local, ou assim eu pensei. 2 noites depois, Elvis não estava se sentindo bem antes do show no Baltimore Civic Center. Nós estávamos tendo dificuldade em obter os resultados que precisávamos no seu preparatório médico que fazíamos quase que diariamente para tratar os seus problemas intestinais. O seu estômago estava distendido e estava mais inchado do que o habitual. Não só esta situação causa desconforto, ela também limita a capacidade de ser tão ativo quanto a sua performance exigia. Como às vezes acontece com a sua preparação médica, não fomos capazes de fazer as coisas a tempo com perfeição. Depois de subir com atraso ao palco, Elvis teve que se desculpar. Ele suava profusamente, tremia e estava embaraçado quando entrou no camarim, onde teve que fazer uma pausa de 30 minutos exigidos pela medicação que tinha tomado anteriormente. Acho que nunca esquecerei a mágoa em seu rosto enquanto ele se preparava para voltar ao palco diante de uma plateia impaciente, que tinha vindo para ver o show e percebeu pelo tempo que ele não poderia entregar. Aconteceu durante um show rotineiro em Macon, Georgia, que um dos piores receios de Elvis se concretizou. Ele desenvolveu uma dificuldade na garganta e foi incapaz de cantar 2 das canções favoritas de seu público, How Great Thou Art e Hurt. Elvis acreditava que havia decepcionado a multidão de Macon pela 2ª vez. Ele estava começando a ficar mais deprimido quando seus shows não faziam jus às suas expectativas. Já desanimado, Elvis recebeu a notícia de que em 3 semanas a CBS gravaria seus concertos em Omaha, Nebraska e Rapid City, Iowa, para um especial de televisão que iria ao ar antes do final do verão. Gostaria de saber como Parker esperava encontrar Elvis animado sobre gravar 2 shows rotineiros em cidades comuns, especialmente depois da publicidade negativa em torno do lançamento do livro dos guarda-costas, que foi lançado apenas algumas semanas antes do especial ir ao ar. Não havia nada tematicamente interessante sobre o estilo no qual os shows foram filmados ou o local onde foram realizados. O resultado foi um desempenho decepcionante de um Elvis contemplativo, que deixou o público querendo saber qual exatamente a mensagem que ele queria transmitir. Que ele estava mal era evidente. Que ele não estava usando drogas também era evidente para aqueles que enxergavam o homem
e não a imagem que recentemente tinham pintado dele. Elvis tornou-se um pouco mais ousado até o término da turnê, como evidenciado pela chegada na surdina pouco depois da meia-noite em Madison, Wisconsin. Al Strada e Jim estavam num carro logo atrás de Elvis rumo ao hotel, quando sua limusine parou de repente em um posto de serviços e Elvis saltou. Congelou em uma posição de karatê na frente de dois caras que aparentemente tinham encurralado o atendente. Jim relata: Elvis vociferou ordens para eles recuarem. Eles o reconheceram, mas acho que eles não tinham tanta certeza de suas habilidades nas artes marciais. Eles se acovardaram. A luta foi evitada e Al e Jim viram como o Elvis pacificador distribuiu autógrafos e pousou para fotos. Na noite seguinte, eles se hospedaram no Netherland Hotel em Cincinnati, Ohio. Jim recordou que Elvis continuava dizendo que precisava do quarto mais frio. Suas reclamações para o gerente pareciam ignoradas. Jim voltou para a suíte por volta das 3 horas da tarde. Nada de Elvis. Ele procurou por todas as partes, até dentro do armário. Ainda assim, nada de Elvis. Sem nenhum outro lugar para procurar, Jim olhou pela janela. Elvis estava andando pela rua o mais rápido possível à procura de um hotel refrigerado. Jim saiu correndo atrás dele para proteger o rei do rock and roll antes que os seus fãs pudessem perceber que Elvis estava à solta. Após o show, Elvis voltou para Graceland para passar a noite em seu quarto gelado. Final da parte 8 do capítulo 4. Bem, meus amigos, eu volto com mais desta história, sempre às 8 horas da noite, com um vídeo inédito. Elvis, para sempre.